Letra E é essa função aqui, né? Em termos de assíntota vertical, seria pensar número que zera o denominador, mas as frações, aqui não está escrito como fração, porque o denominador é tudo 1, então não tem assíntota vertical. Assíntota horizontal, olha só, se eu fizer uma análise com x tendendo a mais infinito, x tendendo a mais infinito é maior do que 3, a função é 2 menos x, e pensa no valor de x crescendo, com sinal negativo ele passa a diminuir. Somando 2 ele continua diminuindo, então não é assíntota horizontal. X tendendo a menos infinito é x menor do que 1, então a função seria essa aqui. X está diminuindo, elevado ao quadrado ele passa a aumentar, multiplicado por menos ele volta a diminuir, somando 4 ele continua diminuindo, aqui então é menos infinito, tá? Mas também não é uma assíntota horizontal, então a gente não tem nem assíntota vertical, nem assíntota horizontal. Então, para montar esse gráfico, nós vamos usar o conhecimento que a gente tem sobre as funções de segundo grau, de primeiro grau e de função constante. f de x igual a 4 menos x ao quadrado. Se a gente igualar isso aqui a zero, passando x ao quadrado para cá, a gente vai achar as raízes mais ou menos 2. Ou seja, uma parábola que passa no menos 2 e no ponto 2. Virada para baixo, porque o valor de x ao quadrado está acompanhado de um número negativo. Então, ela é uma parábola assim. Só que esse gráfico só serve para mim do 1 para trás, para x menor do que 1. Então, 1 é um ponto que está aqui. Ó. Se eu projetar ele sobre o gráfico, vai dar um ponto aqui em cima. Então, só tem gráfico daqui para trás. Né? Então, o gráfico dessa função, considerando que x é menor do que 1, né, vai dar isso aqui. Ó. Se x for igual a 1, 1 ao quadrado é 1, 4 menos 1 é 3. Por isso que está aqui, ó, começando no ponto x1 e y3. Aberto porque não tem sinal de igual. Então, o gráfico vai ser isso aqui para essa primeira parte, correto? Então, isso aqui. Agora, a segunda parte, se x está entre 1 e 3, o gráfico é igual a 1. O gráfico ser igual a 1 é uma reta, né, passando em cima do 1. Ó. Então, essa reta passando em cima do 1. Fechado aqui no x igual a 1, porque tem igual. Aberto no x igual a 3, porque aqui não tem sinal de igual. Então, é essa reta horizontal passando sobre o 1, que é o valor de y que está aqui. Tudo bem? Então, o gráfico para as duas primeiras partes vai ser esse aqui. Está aqui, ó. Para a última parte, x maior ou igual a 3, a função é 2 menos x. 2 menos x é reta, é só substituir valor. Então, eu vou pegar o 3, se eu colocar 3, 2 menos 3 é menos 1. Vou pegar o 4, se eu colocar o 4, 2 menos 4 é menos 2. Então, ó, se x é 3, y é menos 1. Se x é 3, y é menos 1, aí é fechado. Se x é 4, y é menos 2. Se x é 4, o y é menos 2, aí é juntar esses pontos aqui. Ó. Então, o gráfico da função é esse, que é a primeira parte, termina aqui aberto, vem para cá fechado, essa reta termina aqui aberto, começa aqui fechado, e essa reta aqui para baixo seria o gráfico dessa nossa função aí, correto? Agora, pensando em termos de continuidade, essa função não vai ser contínua. Então, aqui ela vem contínua, contínua, contínua. Aqui é o primeiro ponto que ela não é contínua, que é o x igual a 1. Mas por quê? Primeiro passo, f1. Se x é igual a 1, a função vale 1. Então, o primeiro passo não é problema. Segundo passo é o problema, é a existência do limite. Por que que não existe? Porque calculando o limite lateral, x tendendo a 1 pela esquerda, x é menor do que 1, a função é 4 menos x ao quadrado. Está aqui, ó. Substituindo x por 1 vai dar 3. Agora, limite da função quando x tende a 1 pela direita, se x é maior do que 1, a função vale 1. E limite da constante é a própria constante. Como os dois são distintos, o limite não existe. Observa aqui no ponto 1, ó, à esquerda o gráfico chega nesse ponto que é 3, à direita ele chega nesse ponto que é 1. Como está chegando em pontos distintos, por isso o limite não existe, por isso ela não é contínua para 1. Aí ela vem contínua aqui, contínua aqui. O outro ponto que ela tem problema é esse aqui, que é o 3. Ó. Então ela tem problema no 3. Primeiro passo, f3. Se x for igual a 3, a função é 2 menos x. Substituindo x por 3, 2 menos 3 dá menos 1. Então, o primeiro passo não é o problema. O problema, de novo, está no segundo passo, que é a existência do limite. Limite com x tendendo a 3 para a esquerda. Se x é menor do que 3, a função vale 1. Se a função vale 1, o limite da constante é a própria constante. Limite da função quando x tende a 3 pela direita. Se x é maior do que 3, a função é 2 menos x. Colocando 3 no lugar do x, 2 menos 3 vai dar menos 1. Como os dois são distintos, não existe o limite. Em relação ao 3, ó, pela esquerda está chegando nesse ponto que é 1,
por isso que pela esquerda deu 1, e pela direita o gráfico está subindo e chegando nesse ponto que em relação a y é menos 1, que é o que a gente encontrou. Deu o valor direito, diferente, não existe o limite. Se não existe o limite, ela não é contínua aí.